Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Vou esperar, a irmã está achando ali. Amém. Está escrito assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E, Senhor, neste momento nós te pedimos, fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, Tu tens toda a liberdade para falar, para ministrar, para, Senhor, tocar nas nossas vidas e para nos transformar, segundo, Senhor, o Teu bom propósito para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, como barro nas mãos do oleiro. Tu és o oleiro. Teu Espírito Santo tem toda a liberdade, Senhor, de agir nas nossas vidas, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, nós queremos, ó Senhor, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, ó Pai. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa passagem, essa parábola, é chamada a parábola da grande ceia. E estava ali à tarde meditando, e o Senhor me levou a essa parábola para trazer alguma coisa aos nossos corações naquilo que está escrito aqui. E o Senhor Jesus, Ele vai contar essa parábola e vai trazer alguns ensinamentos nessa parábola que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Diz aqui, um certo homem, no versículo 16, fez uma grande ceia. E esse homem é Deus. O Senhor é aquele que preparou uma ceia, que preparou uma mesa. E o Senhor preparou essa mesa não para si, mas diz aqui, e o Senhor preparou essa mesa e convidou a muitos para se assentarem nessa mesa e para desfrutarem daquilo que Ele tinha de melhor. Deus é assim. Deus é aquele que prepara para nós aquilo que é melhor, aquilo que é o melhor. Deus não tem qualquer coisa para as nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. E a prova de que Deus, Ele se importa conosco foi que Ele enviou o seu Filho unigênito. Deus não mandou qualquer. Se Ele mandasse um anjo, já seria uma obra maravilhosa. Mas Ele mandou o seu próprio Filho. O Senhor Jesus Cristo veio até o nosso encontro. Aleluia! Deus mandou
o melhor para nos buscar, para nos resgatar, para nos redimir. E aqui a palavra de Deus diz que Ele preparou uma grande ceia, não é qualquer ceia, um grande banquete. Deus prepara um grande banquete. E Deus tem para nós, a Bíblia diz, grandíssimas e preciosas promessas. Diz o apóstolo Pedro, grandíssimas e preciosas promessas, não é qualquer coisa. Deus tem uma obra grande na nossa vida. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, não é uma obra qualquer, aquela que Deus tem na nossa vida, uma boa obra. Às vezes a gente, por causa das lutas e das tribulações, a gente fica abatido, a gente fica desanimado, e às vezes a gente pensa que muitas vezes Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não está se importando com as nossas lutas e com as nossas tribulações. Mas isso tudo são coisas da nossa própria mente, não vem de Deus. Aquilo que a palavra de Deus declara é o contrário. Uma boa obra, grandíssimas e preciosas promessas. Deus, Ele vai declarar que Ele tem o melhor para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis, Isaías 1, o melhor desta terra. Deus não tem qualquer coisa para nós. Deus tem o melhor para nós. E por que que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós? Pastor, mas se Deus tem o melhor para a minha vida, como é que eu não estou conseguindo viver esse melhor? Se Deus tem grandíssimas e preciosas promessas para a minha vida, por que que parece que eu estou num beco sem saída? Por que que parece que eu estou igual aos discípulos lá, remando, e não consigo atravessar para o outro lado? Sempre o vento está contrário, sempre as ondas estão, parece que me segurando, sempre parece que as adversidades estão bloqueando as bênçãos de Deus na minha vida. E aqui nesse texto nós vamos entender, aleluia, o que a palavra de Deus nos mostra para que nós possamos nos assentar à mesa do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem para nós, amém? Primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, Deus preparou um banquete e reservou seu lugar na mesa. Você já parou para pensar nisso? Deus preparou um banquete e reservou o seu lugar na mesa. O seu lugar está reservado pelo dono da festa, pelo dono do banquete. Sabe aquelas festas, aquelas que você recebe o convitinho, você confirme a sua presença, porque não pode entrar qualquer pessoa, só vai entrar aquela pessoa que tiver aquele... Você já recebeu um convite assim, ou de um casamento, ou de uma festa que tem o convite principal para você ir na cerimônia religiosa. E depois, ou um jantar, ou uma festa, tem um convite separado. Quer dizer, nem todo mundo que vai na cerimônia religiosa do casamento vai poder ir naquela festa, naquele banquete. Só algumas pessoas, talvez, não porque a pessoa não quisesse chamar a todos, é porque muitas vezes as condições não dá para colocar todo mundo. Então, ela escolhe algumas pessoas e ela quer honrar essas pessoas e ela manda um convitinho à parte, separado. E só quem tem aquele convite a mais é que vai poder entrar no local da festa. Aqui diz, aleluia, somos convidados pelo Senhor. O Senhor preparou um lugar para nós. Tem um convite especial para nós. Quando você chegar, ninguém vai barrar você de se assentar na mesa, de você participar do banquete do Senhor, porque você tem um convite, aleluia, personalizado. A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome. Temos um convite especializado, particular, padronizado, que abre as nossas portas, aleluia. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta, aleluia. Jesus é que garante o nosso acesso até o banquete, até a presença do rei, para nos assentarmos na mesa do rei, aleluia. Grava isso no teu coração. Você tem um convite personalizado? Você tem um lugar assegurado na mesa? Você crê nisso? Você crê que Deus reservou um lugar para você se assentar à mesa e que Deus não colocou restrições nenhuma? Você pode se assentar na mesa porque o banquete foi preparado para que você participasse. E o que tem nessa mesa? Nós vamos descobrir o que tem nessa mesa. Aleluia! Mas esse texto também nos mostra aqui que muitos recebem o convite, mas alguns acabam perdendo a chance de se assentar à mesa e de desfrutar do banquete, porque não dão o devido valor, não dão a devida importância para essa honraria que Deus fez para com ele. E aí diz aqui no versículo 17, a hora da ceia,
mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Irmão, pensa agora naquilo que a palavra de Deus declara. Deus não trabalha com improviso. Deus não trabalha correndo atrás. Deus trabalha sempre na frente, com planejamento, com propósito. Você entende isso? Você tem que entender isso. Deus não vai ser pego de surpresa e vai falar: o que eu vou fazer na vida dele amanhã? Não, já está planejado, já está preparado. Deus já fez um plano, um propósito para a nossa vida. Tudo já está preparado, aleluia. Tudo já está, a tua bênção já está preparado, a tua vitória já está preparada. Deus não vai preparar a tua vitória, Deus não vai preparar a tua bênção está preparada, a tua vitória já está preparada de antemão, aleluia. Ela já está no Senhor, ela já está pronta. A Bíblia diz que nós temos, através do Senhor Jesus Cristo, a condição de nos assentarmos nos lugares celestiais, aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos acesso a toda sorte de bênçãos. Toda sorte, já parou para pensar nisso? Toda sorte, mais isso, toda sorte de bênçãos. Deus tem provisão para todas as áreas da nossa vida. Tudo já está preparado. Mas diz aqui no versículo 18: e todos a uma começaram a excusar-se, desculpar-se. E o que eles usaram como justificativa para não se assentar à mesa? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, eu não posso ir. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes Deus tem a bênção preparada. O lugar da mesa está reservado. A bênção está preparada. O banquete, o jantar está servido. A vitória está preparada, o pacote da bênção está pronto. Só que muitas vezes nós, em vez de entrarmos na presença do Senhor e recebermos aquilo que Deus tem para nós, nós colocamos outras coisas na frente. Nós colocamos a prioridade da nossa vida em outras coisas. E por isso, a palavra de Deus diz para colocarmos o reino de Deus em que lugar? Em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Nada é mais importante do que se assentar na mesa do rei. Nada é mais importante do que atender o convite do Senhor. Nada é mais importante do que comparecer no lugar que Deus tem preparado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que hoje, essa noite, é uma oportunidade, é um lugar que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui. Todo culto, toda reunião na igreja, Deus preparou algo para nós. Não é por acaso, irmão, que a gente vem aqui na igreja. Não é por acaso que a gente vem no culto. Não é por acaso que você vai orar. Não é por acaso que você vai jejuar. Não é por acaso que você vai ler a sua Bíblia. Deus tem um propósito em todas essas coisas. E qual é o propósito de Deus? Nos abençoar. É nos abençoar, irmãos. Um exemplo disso a Bíblia está repleta de exemplos disso, mas os exemplos nós vemos no ministério do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher cirofenícia, ela foi aonde? Onde é que ela foi buscar a bênção dela? Atrás de Jesus. Ela não foi buscar atrás de Jesus? Se ela tivesse ficado em casa, naquele dia que Jesus estava, porque a cirofenícia era fora de Israel. Poucas vezes Jesus saiu do território de Israel. Pouquíssimas vezes Jesus saiu dos termos de Israel. E aquela foi uma rara vez que Jesus pisou fora de Israel. O que a mulher cirofenícia fez? Foi atrás de Jesus. Se ela tivesse pensado, hoje eu não posso, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Hoje eu não posso, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Hoje eu não posso porque eu casei. Ela iria receber a bênção dela ou iria ficar sem receber a bênção dela? Você está entendendo o que Deus está falando? Você está compreendendo? Nós não podemos perder a oportunidade, a chance de estar na presença de Deus.
É isso que Deus está falando, porque às vezes a gente leva, não vou na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não, a gente leva de qualquer maneira as coisas de Deus, a gente não dá o devido valor, a gente não dá a devida importância. E porque nós não damos o valor e a importância, porque nós deixamos para amanhã, muitas vezes tem coisas que não dá para deixar para amanhã. É naquele dia, naquela hora que Deus preparou. É naquele momento que Deus preparou, aleluia. E você tem que estar lá. E você tem que estar ali, mas será? Não, Deus não trabalha com será, tem que ter uma certeza no coração. A mulher surofenícia tinha certeza, por isso que ela não desistiu, ela vai gritando, ela vai gritando, ela vai gritando, até que Jesus para e atende a ela. Assim a mulher do fluxo de sangue, ela não deixou para outro dia, ela disse, eu vou lá, eu vou tocar na orla da veste dele, aleluia. Se ela tivesse pensado amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, ela não teria recebido a bênção. Se Bartimeu tivesse pensado, quem sabe Jesus volta outro dia, passou, o mestre já passou, ele não está mais na minha frente, então a próxima vez que ele vier para Jericó, eu me levanto e clamo. Ele tinha perdido a bênção, irmão. Você está entendendo? Que tem coisas que não dá para deixar para amanhã, que tem coisas que não dá para dizer, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Não, irmão. A gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou orar, não estou com vontade de orar, mas vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu estou cansado, mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou na igreja, aleluia, porque Deus tem algo preparado para mim, aleluia. Quem está precisando sou eu, aleluia. Quem recebeu o convite sou eu. Eu que tenho que me apresentar, sou eu que tenho que me dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, irmãos. 12 anos de hemorragia. 12 anos de sofrimento, 12 anos de dor. Mas ela foi. Mas ela estava lá. Mas ela alcançou, mas ela passou pelo meio da multidão. Aqueles amigos que levaram o paralítico em Cafarnaum, onde eles chegaram lá carregando o leito daquele homem, ninguém quis abrir, o que eles falaram? Amanhã a gente volta? Não. Se não dá para entrar pela porta, nós vamos subir no telhado, aleluia. Se ninguém abre a oportunidade de eu passar pela porta, a gente sobe no telhado, a gente vai abrir um buraco no telhado, depois vai dar trabalho para abrir e vai dar trabalho para fechar, porque nós não vamos poder deixar essa casa descoberta, nós vamos dar trabalho porque nós vamos ter que descer ele, aleluia, vai ter um esforço, vai ter, meu irmão, uma dedicação, mas o milagre vai acontecer, porque se eles não crescem que o milagre ia acontecer, eles não fariam nada. E muitas vezes a gente está assim, não, hoje eu não vou orar, não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, hoje eu não vou na igreja, depois eu vou. E muitas vezes a gente está perdendo a bênção por causa disso. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui e não estão? Quem tem compromisso não tem problema, irmão, mas tem pessoa que não tem compromisso, podia estar aqui e não está. Não é verdade? Quantas pessoas teve a pandemia e parece que as pessoas gostaram de ficar em casa. Infelizmente, quando estava na pandemia, estava todo mundo doido para passar logo o lockdown para poder sair de casa. Liberou o lockdown e eu estou falando não só daqui, eu converso com outros pastores. Quantos pastores falaram para mim, pastor, depois do lockdown a frequência da igreja caiu. Depois da pandemia a frequência da igreja caiu. Os crentes não querem mais vir para a igreja. Os crentes gostaram de ficar em casa. Os crentes acharam cômodo ficar em casa. Quantos pastores, irmão, não estou falando só daqui, eu falo com um pastor daqui, falo com um pastor de outros estados, falo até com um pastor de outro país, todos eles são unânimes para falar isso. Pastor, depois da pandemia, como é que está aí? Caiu a frequência depois da pandemia? O povo gostou de ficar em casa. O povo não quer mais fazer um esforço de estar na igreja. O povo não quer mais fazer um esforço de buscar a Deus. Quer ficar em casa, na comodidade. Irmãos, não é assim que a gente recebe a bênção de Deus. Quem ficou em casa não recebeu. Quem rejeitou o convite, perdeu a bênção. O servo voltou, aleluia, e voltando anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou como? Como é que ficou o pai de família? O que está escrito aí na tua Bíblia? Verso 21. O pai de família ficou como? Como, irmão? Como está escrito aí? Indignado. Ficou feliz? Ficou satisfeito?
Entendeu que eles não quiseram, tudo bem, eles não quiseram vir, tudo bem, não tem problema não. Foi essa a atitude do pai? Ficou indignado. E por que ele ficou indignado? Porque ele serviu a mesa. Deus preparou uma mesa. E Deus fica indignado quando Ele prepara a mesa para te abençoar. E você fala, hoje não. Aí Deus fala, não é possível. Eu preparei a mesa. Eu já fiz tudo para dar vitória para o meu filho. Mas parece que ele não quer vencer. Ele falou, hoje não. Meu Deus do céu, como é que eu vou abençoar? Como é que eu posso abençoar o meu filho? Como é que eu posso dar vitória para o meu filho? Como é que eu posso dar vitória para a minha serva? Porque quando eu preparo a mesa, eu sirvo a mesa. Ele diz, hoje não. Hoje não. Então, irmãos, nós temos que entender. O pai de família ficou indignado e disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Sabe por que ainda há lugar? Porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que o que Deus tem preparado, Ele é maior. Deus não prepara as coisas com escassez, irmão. Deus prepara as coisas com abundância. Feito está, mas ainda há lugar. Ainda cabe mais gente, ainda tem mais. Olha, quem vir vai ser abençoado. Quem buscar vai receber. Quem lutar vai encontrar. Aleluia! É assim que Deus trabalha. É por isso que o tempo de igreja não quer dizer. Tempo de igreja não quer dizer nada, irmão. Sabe o que quer dizer diante de Deus? A nossa atitude. A nossa atitude é que conta. Por isso que às vezes tem pessoa que está muito tempo na igreja e não consegue receber uma bênção. Tem pessoa que se converte e logo Deus já abençoa. Por quê? Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Porque às vezes aquele que está muito tempo na igreja, ele já está acomodado, ele está falando, amanhã eu vou, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou. E o outro está no primeiro amor, ele está falando, não posso perder a oportunidade, eu não posso perder a oportunidade, já perdi muito tempo na minha vida, agora eu quero remir meu tempo, aleluia. Se tem culto, eu vou no culto, se tem reunião de oração, eu vou na reunião de oração, se tem consagração, jejum, eu estou lá, aleluia. Se tem estudo bíblico, eu estou lá, se tem escola dominical, eu estou lá, eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade. Irmãos, eu sei, pastor, eu sei, irmãos, do que eu estou falando. Porque aqui a gente tem 2 cultos só semanal, é muito pouco. Temos uma reunião de oração no domingo de tarde, é muito pouco. A maior parte da minha vida, eu fui acostumado em segunda, quarta, sexta, domingo. 4 dias na semana. Cultos oficiais na igreja. Depois eu comecei a me envolver na obra. Terça e quinta eu estava em congregação. Então eu ia segunda para a igreja, terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente ia para a igreja para limpar a igreja. Domingo a gente estava lá. E domingo, 3 cultos. 3 cultos no domingo. Em Novo Hamburgo, a gente muitas vezes almoçava na igreja. Porque eu morava a 25 quilômetros da cidade. Então, não dava para participar dos 3 cultos e ir voltando. Então, às vezes, a gente ia de manhã e passava o dia na igreja. Almoçava na igreja, estava lá, ia só domingo à noite. Trabalhava na cidade e voltava para a chácara. No outro dia, tinha que sair cedinho da chácara, 25 quilômetros da cidade, porque as meninas tinham escola. 7 horas tinha que estar lá. Já tinha que estar na cidade para deixar elas na escola. Deixava uma numa e outra na outra. Por causa da diferença de idade, as 2 não estudavam numa e depois ia para o trabalho. E nesses dias que tinha culto, a gente pegava elas, ficava na cidade, tinha um micro-ondas, uma geladeira no escritório, comia lá e de lá a gente ia direto para o culto. E voltava, depois do culto, para casa. Chegava às vezes 10h30, 11 horas, no outro dia cedinho. Isso eu fiz não uma vez, 2 vezes, fiz isso por anos. Por anos eu fiz isso. Mas o meu coração, o coração da Edilene, ardendo e queimando pela palavra de Deus. Então aquilo que eu estou falando para você não é algo que eu não fiz, é algo que eu vivi. E abençoou muito a minha vida. E transformou muito a minha vida, amém? Quem aceita o convite, participa do banquete. Diz aqui,
Verso 21, ele mandou sair pelos bairros, trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Depois ele diz no 23, força aos a entrar, sai pelos caminhos e atalhos e pega os caminhantes. O que isso quer dizer? Não é por mérito que a gente é abençoado. Essas pessoas que ele descreve aqui, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, eram as pessoas desprezadas daqueles dias. Eram as pessoas que não eram honradas com o convite. Mas o Senhor traz eles, força eles a entrar. Por quê, irmãos? A bênção não é por mérito. Não, eu mereço ser abençoado porque eu tenho 20 anos que eu sou crente, então Deus tem que me abençoar. Não é por tempo de igreja. É pela nossa disposição de nos assentar à mesa do Rei. É pela nossa disposição de nos colocarmos na presença do Senhor que nós somos abençoados. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? O lugar de receber a bênção é na mesa do Senhor. Olha o que está escrito no verso 24. Eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Aqueles que foram convidados e desprezaram, amanhã não tinha ceia para eles, mais tarde não tinha ceia para eles. A ceia era no momento em que o Senhor determinou. Meu irmão, o lugar da bênção é no lugar, é você estar na igreja, é você estar na presença do Senhor, é você estar na casa de Deus, é você ter o seu momento de leitura da palavra, é o teu momento de oração. Esse é o momento. O que Deus está mostrando para nós? Que não é assim, ó, eu vou ler a Bíblia quando der, eu vou orar quando der. Não é assim as coisas de Deus. Tem o tempo. Estabeleça um tempo, estabeleça um horário. O culto tem um horário, então venha para o culto. Mas na sua casa, que você vai orar, estabeleça um horário para você orar. Você vai ler a Bíblia, estabeleça um horário para você ler a Bíblia. Não faça as coisas, quando der eu oro, quando der eu leio. Não. A refeição é assim na tua casa? Quando der você almoça, quando der você janta, quando der você toma café da manhã. Não, você tem uma rotina. Você levanta, você tem o seu café da manhã, você tem o seu horário, você tem os seus compromissos. Não é assim? E por que as coisas de Deus muitas vezes é assim, ó? Quando der. Quando der eu faço, se der eu faço, se não der eu não faço, se der para orar hoje eu oro, se não der para orar hoje eu não oro, se der para ler a Bíblia hoje eu oro, se não der para ler a Bíblia hoje eu não leio, se não der para ler hoje eu leio amanhã, se não... Você está entendendo? A nossa displicência, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de zelo com as coisas de Deus, deixa Deus indignado. Eu quero abençoar, eu quero dar o melhor para o meu filho, mas o meu filho não tem zelo pelas minhas coisas, não tem zelo pela minha presença. Olha, vamos voltar em Mateus capítulo 15, na mulher cirofenícia, para você entender. O que eu estou dizendo? Mateus 15, a partir do versículo 26. A mulher cirofenícia vem correndo atrás do Senhor, vem lutando pela sua bênção. Quando ela chega em Jesus, Jesus diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O convidado que não participou da mesa ficou sem nada, mas até o cachorrinho que entrou debaixo da mesa teve bênção para ele. Até o cachorrinho que entrou debaixo da mesa teve bênção para ele. Ele não saiu de barriga vazia. Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito isso contigo conforme tu desejas. Você está entendendo, irmão? Às vezes você tem ali, ó, você tem um cargo na igreja, você tem um compromisso na igreja, mas isso não quer dizer que você vai ser abençoado. Porque se você não tem compromisso com Deus, outra pessoa que não tem nada, às vezes acabou de se converter, ou às vezes nem crente não é, mas se ela foi, se ela buscou a Deus com sinceridade no coração, ela pode sair com a bênção e você não. Porque ela entendeu a importância
de buscar a Deus, porque ela entendeu a importância de buscar a Deus. Tem pessoa que entende, ela não se converteu ainda, ela não entregou a vida para o Senhor Jesus, mas ela tem um temor, ela tem uma reverência. Quando ela está precisando, ela sabe onde buscar. E muitas vezes, aquele que é amigo, filho, que tem o seu lugar na mesa, não comparece. E deixa de desfrutar aquilo que Deus tem preparado. Olha, para encerrar, eu quero Hebreus capítulo 11, versículo 6. A bênção de Deus, a provisão que você precisa, está na presença de Deus. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é o quê? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Toda vez que você buscar a Deus, você não vai sair de mão vazia. Cada vez que você se aplicar a buscar a face do Senhor, você não vai sair sem ser abençoado. Quem é que está dizendo isso? A palavra de Deus está dizendo isso. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é abençoador daqueles que o buscam. Pode buscar que vai ter alguma coisa na mesa para você. Pode se assentar na mesa, que a mesa não vai estar vazia. Pode comparecer na presença do Senhor, porque a mesa vai estar servida. Aleluia. Vai ter algo esperando para abençoar a tua vida na presença de Deus. Aleluia. A abundância de alegrias, a abundância de bênçãos, a abundância de provisão na mesa do Senhor, nada falta. Vamos ficar de pé. Nada falta na presença do Senhor.